Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 11 de março, 22º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já percorreu mais da metade deste caminho. Cada dia que você voltou foi uma escolha. Cada oração que você fez foi um passo. E Deus viu cada um desses passos com um olhar de amor e de orgulho de Pai. Não desanime agora. O caminho até a Páscoa continua e o melhor ainda está por vir. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária e sua perseverança fará toda a diferença. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No 22º dia da Quaresma, somos convidados a olhar para algo que muitas pessoas carregam sem perceber. Uma fé que existe apenas no sentimento, mas que ainda não desceu para a vida real. Uma fé que emociona no momento da oração, que aquece o coração na missa ou no culto, que produz lágrimas em momentos de toque espiritual, mas que quando a porta da igreja se fecha e a vida cotidiana recomeça, parece não mudar quase nada. Essa fé é real, mas ainda está incompleta. E a Quaresma é tempo de ir além. Virgem Maria acompanha esta reflexão com teu olhar materno. Tu que viveste uma fé concreta, ativa e corajosa, que disse sim e cumpriu esse sim até o Calvário, intercede por esta pessoa, que ela não se contente com uma fé que fica apenas nos sentimentos, que deseje crescer para uma fé que transforma, que decide, que age, que muda comportamentos de verdade. A carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 17, é direta e sem rodeios. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essas palavras não foram escritas para condenar ninguém, mas para despertar, para chamar o coração que crê a dar o próximo passo. Porque acreditar em Deus sem que essa crença mude a maneira de viver é como ter um mapa na mão e não caminhar. O mapa é real, o destino é real, mas sem o passo não há chegada. Muitas pessoas passam anos na fé sem perceber essa distância entre o que creem e o que vivem. Acreditam na misericórdia de Deus, mas não conseguem ser misericordiosas com quem as ofende. Acreditam na providência divina, mas vivem consumidas pela ansiedade sobre o futuro. Acreditam no amor de Deus, mas tratam as pessoas ao redor com indiferença ou rispidez. Essa contradição não é hipocrisia necessariamente. É sinal de uma fé que ainda não amadureceu o suficiente para descer do sentimento para a ação. Nossa Senhora, ilumina esta pessoa sobre a distância que existe entre o que ela crê e o que ela vive. Que essa iluminação não gere culpa paralisante, mas desejo sincero de crescer. Que ela veja essa distância não como fracasso, mas como convite, como espaço ainda a ser preenchido pela graça, como território onde Deus quer agir se houver abertura e disposição. A fé que age não nasce de esforço humano puro. Não é resultado de força de vontade ou de determinação pessoal. Ela nasce quando o coração permite que a palavra de Deus desça da cabeça para o interior mais profundo e comece a moldar pensamentos, reações, prioridades e escolhas. É um processo. Não acontece de uma hora para outra, mas precisa começar. E a Quaresma é um dos melhores momentos para dar início a esse processo com intenção clara. Virgem Maria semeia no coração desta pessoa o desejo de uma fé mais viva. Que ela não se satisfaça com o que já tem, não por insatisfação ingrata, mas por sede de crescimento. Que perceba que Deus tem muito mais a oferecer do que ela já experimentou. Que a fé sentida até agora seja ponto de partida, não de chegada. Talvez você já tenha percebido em sua própria vida essa distância. Momentos em que acreditou em algo, mas não agiu de acordo com essa crença. Situações em que a fé disse uma coisa e o comportamento disse outra. Isso não é motivo de vergonha. É ponto de partida honesto para a conversão. Reconhecer essa distância com sinceridade já é um ato de fé. Porque quem não quer crescer não sente incômodo com a própria inconsistência. Nossa Senhora fortalece esta honestidade interior. Que esta pessoa não fuja do desconforto de reconhecer onde sua fé ainda não chegou.
Que encare essa realidade de frente com humildade e diga ao Senhor: eu quero mais. Eu quero que minha fé seja real, não só no que sinto, mas no que faço, no que escolho, no que sou. A fé que age começa com uma decisão simples: levar a sério o que se crê. Não de forma pesada ou ansiosa, mas com a leveza de quem descobriu algo precioso e quer viver de acordo com esse tesouro. Essa decisão pode ser tomada hoje, agora, neste momento de oração, e ela pode mudar tudo. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a viver o que eu creio. A fé que age começa quando paramos de separar a vida espiritual da vida comum. Muitas pessoas constroem, sem perceber, uma divisão interna entre o sagrado e o cotidiano. O sagrado fica reservado para os momentos de oração, para a missa, para os retiros espirituais, para as datas religiosas. E o cotidiano segue seu próprio ritmo, com suas próprias regras, quase sem contato com o que foi rezado ou ouvido. Essa divisão empobrece a fé e esvazia o cotidiano. A conversão que a Quaresma propõe é exatamente a reunificação dessas duas dimensões. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a derrubar o muro que separa a fé da vida. Que ela não reserve Deus apenas para os momentos difíceis ou para os rituais religiosos. Que aprenda a reconhecer a presença do Senhor no trabalho, nas relações, nas tarefas simples, nos momentos de cansaço e de alegria. Que a fé deixe de ser um compartimento da vida e se torne o centro a partir do qual tudo o mais é vivido. Jesus não chamou os discípulos para uma vida separada do mundo. Chamou pescadores que estavam trabalhando, um cobrador de impostos que estava em sua mesa, pessoas comuns no meio de suas rotinas. E quando os chamou, não pediu que abandonassem a vida, mas que a vivessem de uma forma nova, com Ele no centro. Essa é a proposta do Evangelho. Não uma espiritualidade de fuga, mas uma fé encarnada no miolo da existência humana. Nossa Senhora inspira esta pessoa a encarnar a fé no dia a dia. Que a oração da manhã influencie a reunião de trabalho. Que a palavra lida influencie a conversa com o filho. Que a misericórdia recebida na oração transborde para o atendimento ao colega difícil. Que a fé não seja apenas sentida em momentos especiais, mas vivida em todos os momentos, especialmente nos mais ordinários. A fé que age também exige que sejamos honestos sobre nossas escolhas cotidianas. É muito fácil identificar a fé nos grandes gestos, nas decisões importantes, nos momentos de crise. Mas a fé verdadeira se revela nas pequenas escolhas de cada dia. No que você decide assistir. No que você fala sobre alguém quando essa pessoa não está presente. Na maneira como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Na honestidade, quando ninguém está olhando. São esses detalhes que revelam o quanto a fé realmente moldou o interior. Virgem Maria, aguça a consciência desta pessoa sobre suas escolhas pequenas. Que ela perceba que cada detalhe do cotidiano é oportunidade de viver ou de negar o que crê. Que não trate as pequenas decisões como irrelevantes. Que compreenda que é exatamente nelas que o caráter espiritual se constrói ou se deteriora, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Um dos sinais mais claros de que a fé está começando a agir de verdade é a mudança na maneira de reagir às situações difíceis. Quando algo dá errado, quando alguém decepciona, quando os planos não se concretizam, qual é a primeira reação do coração? Se ainda é pânico, revolta ou desespero imediato, a fé ainda não chegou plenamente a esse ponto. Se começa a aparecer uma respiração diferente, uma confiança que não se apaga mesmo na dificuldade, é sinal de que a fé está descendo para camadas mais profundas. Nossa Senhora, aprofunda a fé desta pessoa até os lugares onde o medo ainda governa. Que a confiança em Deus não seja apenas discurso, mas experiência vivida nas situações que mais assustam. Que, quando vier a dificuldade, a primeira reação seja buscar o Senhor. Não desesperadamente, mas com a naturalidade de quem sabe onde encontrar apoio seguro. A fé que age também transforma a maneira de enxergar as outras pessoas. Quando a fé é apenas sentimento, tendemos a ver os outros a partir dos nossos critérios humanos, pelo que nos oferecem, pelo que nos fazem sentir,
pelo que julgamos que merecem. Quando a fé começa a agir, o olhar muda. Passamos a ver cada pessoa como alguém amado por Deus, com uma história, com feridas, com uma dignidade que não depende do que fez ou deixou de fazer. Esse olhar transformado muda completamente a qualidade dos relacionamentos. Nossa Senhora transforma o olhar desta pessoa sobre os outros, que ela comece a ver com os olhos da fé aqueles com quem convive, que a paciência cresça, que o julgamento diminua, que a compaixão ocupe o espaço que antes era da crítica. Que a fé que crê num Deus que ama todos sem distinção comece a produzir em seu coração esse mesmo amor sem distinção. A Quaresma é tempo de examinar com cuidado onde a fé ainda não chegou na vida prática, não para se condenar, mas para identificar os próximos passos de crescimento. Onde ainda há medo quando deveria haver confiança? Onde ainda há dureza quando deveria haver misericórdia? Onde ainda há omissão quando deveria haver ação? Essas perguntas, feitas com honestidade diante de Deus, são o começo de uma fé que deixa de ser apenas sentida e começa a ser verdadeiramente vivida. Virgem Maria, acompanha esta pessoa nesse exame honesto. Que ela não fuja das respostas difíceis, que tenha coragem de olhar para os pontos onde a fé ainda não transformou o comportamento, e que, ao identificá-los, não se desanime, mas se mova em direção a Deus com humildade, pedindo a graça de crescer onde ainda há fraqueza. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a viver a fé em tudo que faço. A fé que age contra um dos seus maiores desafios no momento em que precisa ser vivida, diante de pessoas que não compartilham os mesmos valores. É relativamente fácil viver a fé num ambiente favorável, rodeado de pessoas que pensam da mesma forma, em espaços onde a crença é acolhida e celebrada. O verdadeiro teste vem quando a fé precisa se manifestar em ambientes hostis, indiferentes ou simplesmente diferentes. No trabalho, na família, nas redes sociais, nas situações onde ser fiel aos valores do Evangelho tem um custo real. Virgem Maria, fortalece esta pessoa para viver a fé nos ambientes difíceis. Que ela não esconda o que crê por medo de julgamento ou por desejo de aprovação. Que não abandone seus valores para se encaixar em grupos que os desprezam. Que tenha a coragem silenciosa de ser diferente quando necessário, não com arrogância, não com imposição, mas com a firmeza tranquila de quem sabe no que acredita e escolhe viver de acordo com isso. A pressão para abandonar os valores da fé raramente vem de forma direta. Quase nunca alguém chega e diz abertamente: deixe de ser cristão. A pressão é mais sutil. Vem no comentário irônico sobre quem leva a fé a sério. Vem na normalização de comportamentos que contradizem o Evangelho. Vem no silêncio constrangedor que recai sobre quem menciona Deus em certos ambientes. Vem na sensação de que ser fiel aos próprios valores é ser antiquado, ingênuo ou intolerante. Essa pressão silenciosa corrói a fé quando ela ainda não tem raízes profundas. Nossa Senhora, aprofunda as raízes da fé desta pessoa. Que ela não seja movida pela opinião dos outros quando essa opinião contraria o que Deus pede. Que não busque aprovação humana a ponto de sacrificar a fidelidade divina. Que encontre segurança suficiente na sua relação com Deus para suportar o desconforto de nadar contra a corrente quando o Evangelho assim exige. Jesus foi claro no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, ao chamar os discípulos de sal da terra. O sal não perde sua função se ficar guardado num pote. Ele só cumpre seu propósito quando entra em contato com o alimento. Da mesma forma, a fé não transforma o mundo enquanto fica guardada no interior, protegida do contato com a realidade. Ela precisa sair, precisa tocar as situações concretas da vida com a leveza e a firmeza de quem carrega algo precioso e sabe disso. A fé que age também precisa de coragem para dizer não. Não de forma agressiva, não de forma julgadora, mas com clareza. Há situações que pedem uma recusa firme, conversas que degradam a dignidade das pessoas e que precisam ser interrompidas.
convites para participar de algo que contraria os próprios valores, pressões para agir de forma desonesta em nome do pragmatismo. Nesses momentos, a fé que só existe no sentimento se cala ou cede. A fé que age encontra palavras e encontra força para dizer não. Virgem Maria, dá a esta pessoa a coragem do não quando ele for necessário. Que ela não ceda por covardia, nem por desejo de aprovação. Que compreenda que dizer não a certas coisas é dizer sim a Deus. Que cada recusa corajosa a algo que contradiz o Evangelho é um ato de fé concreto, visível e real, muito mais poderoso do que qualquer sentimento experimentado num momento de oração. A fé que age também se manifesta em tomar iniciativa do bem sem esperar condições perfeitas. Muitas pessoas têm boas intenções que nunca saem do lugar porque esperam o momento ideal, a disposição certa, as circunstâncias favoráveis. Mas o bem quase sempre precisa ser feito em condições imperfeitas, com energia limitada, em meio à correria do dia. Quem espera o momento perfeito para agir segundo a fé, raramente age. A fé que age aprende a fazer o bem agora, com o que tem, onde está. Nossa Senhora move esta pessoa da intenção para a ação, que o bem que ela pensa em fazer não fique apenas no pensamento, que a palavra de encorajamento que quer dizer seja dita hoje, que o gesto de ajuda que planeja oferecer seja oferecido agora, que a reconciliação que sabe que precisa acontecer não seja mais adiada, que a fé produza movimento, iniciativa, presença ativa no mundo. Há uma pessoa específica na sua vida que está precisando de algo que você pode oferecer. Uma ligação, uma visita, uma palavra, um gesto concreto de cuidado. A fé que age não deixa esse reconhecimento passar sem resposta. Ela transforma a percepção em ação. Não amanhã, hoje. Porque a fé que age sabe que o amor tem urgência, que as oportunidades de fazer o bem têm prazo e que cada gesto concreto de caridade é um ato de culto ao Deus que habita em cada ser humano. Virgem Maria, desperta esta pessoa para as necessidades ao seu redor que ela já conhece, mas ainda não atendeu. Que a fé produza movimento concreto em direção ao próximo. Que esta quaresma seja lembrada não apenas pelas orações feitas, mas pelos gestos de amor que a fé finalmente colocou em prática. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me dá coragem para viver a fé onde eu estou. A fé que age precisa enfrentar um obstáculo que muitas pessoas carregam sem nomear: o hábito de adiar. Não o adiamento das tarefas comuns do dia a dia, mas o adiamento espiritual. Aquela tendência de reconhecer o que precisa mudar, de sentir o chamado de Deus para agir de uma forma diferente, de perceber claramente o próximo passo da conversão e mesmo assim dizer: ainda não, depois, quando as coisas se organizarem melhor, quando eu me sentir mais preparado, quando o momento for mais favorável. Esse adiamento é um dos maiores inimigos da fé que age. Virgem Maria, acorda este coração para a urgência do agora. Que esta pessoa perceba que o momento de agir segundo a fé é sempre o presente. Não o passado que já foi, não o futuro que ainda não chegou, mas este dia, esta hora, esta situação concreta que está diante dela agora. Que o hábito de adiar o crescimento espiritual seja reconhecido com honestidade e combatido com decisão. O adiamento espiritual se alimenta de uma ilusão, a de que haverá um momento melhor. Mas a experiência de quem caminha na fé há algum tempo revela o contrário. O momento perfeito para começar a orar mais raramente chega sozinho. A hora ideal para perdoar aquela pessoa nunca aparece por conta própria. A situação totalmente favorável para agir com mais generosidade quase nunca se apresenta sem esforço. O crescimento espiritual acontece quando decidimos agir apesar das condições imperfeitas, não quando esperamos que as condições se tornem perfeitas. Nossa Senhora, quebra a ilusão do momento perfeito neste coração. Que esta pessoa compreenda que Deus age no imperfeito, no incompleto, no meio da bagunça da vida real. Que ela não use a imperfeição das circunstâncias como desculpa para não dar o próximo passo.
Que descubra que a graça não espera condições ideais para agir e que ela também não precisa esperar. A carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, versículo 2, diz com clareza: Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Não amanhã. Não quando a vida estiver mais tranquila. Agora. Essa urgência do agora não é ansiedade, é discernimento. É reconhecer que cada dia vivido sem crescimento é um dia que não volta. Que cada oportunidade de amar que passa, sem ser aproveitada, se foi para sempre. Que a conversão adiada é a conversão que nunca acontece. O adiamento espiritual também se manifesta de formas muito concretas na vida cotidiana. Na oração que é sempre empurrada para mais tarde, até que o dia acaba sem que tenha acontecido. Na conversa difícil, mas necessária, que fica sendo postergada por semanas. No pedido de perdão que ainda não foi feito. Na mudança de hábito que sempre começa na próxima semana. Cada um desses adiamentos vai acumulando peso no interior, criando uma sensação difusa de que a vida espiritual está sempre atrasada em relação ao que deveria ser. Virgem Maria identifica com esta pessoa os adiamentos concretos que ela carrega. Aquelas coisas que ela sabe que precisa fazer, mas que continua empurrando para frente. Que haja coragem de nomear pelo menos uma dessas coisas agora, neste momento de oração, e de tomar uma decisão real sobre ela. Não uma intenção vaga, mas uma decisão concreta com dia e hora para acontecer. A fé que age também precisa lidar com o medo do resultado. Muitas vezes não é preguiça que impede a ação, é medo. Medo de que o gesto de reconciliação seja recusado. Medo de que a mudança de comportamento não seja sustentável. Medo de que o passo de fé dado resulte em algo diferente do esperado. Esse medo é compreensível e humano, mas não pode ser o critério que determina a ação. A fé age não porque tem certeza do resultado, mas porque confia em quem conduz o processo. Nossa Senhora, liberta esta pessoa do medo do resultado, que ela aprenda a dar os passos que a fé pede sem exigir garantias antecipadas. Que compreenda que sua responsabilidade é agir com fidelidade e que o resultado pertence a Deus. Que descubra a leveza de quem age bem sem se prender à necessidade de controlar o que vem depois, confiando que Deus cuida do que ela entrega nas suas mãos. Agir segundo a fé também fortalece a própria fé. Essa é uma dinâmica espiritual que muitas pessoas não conhecem. Pensamos que precisamos sentir fé forte para agir. Mas muitas vezes acontece o inverso. É ao agir segundo a fé, mesmo sem sentir, que a fé cresce e se fortalece. Cada ato de coragem espiritual, cada gesto de amor que custou algo, cada decisão tomada com base no Evangelho e não apenas na conveniência, vai construindo uma fé mais sólida, mais real, mais enraizada. Virgem Maria ensina esta pessoa a confiar nessa dinâmica, que ela não espere sentir fé suficiente para agir, que haja com a fé que tem, por menor que pareça, que dê o passo possível hoje, não o passo ideal imaginado, e que descubra no próprio movimento da ação que a graça estava esperando exatamente por esse gesto de confiança para se manifestar com mais poder. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a não adiar o que Deus está pedindo de mim. A fé que age se revela de maneira muito concreta na forma como usamos o tempo. O tempo é o recurso mais honesto que existe. Ele não mente. Aquilo que realmente importa para uma pessoa aparece inevitavelmente na maneira como ela distribui suas horas. Podemos dizer que a fé é prioridade, que Deus está em primeiro lugar, que o próximo é importante. Mas se o tempo não confirma essas afirmações, elas permanecem apenas no nível das intenções. A fé que age organiza o tempo de acordo com o que realmente crê. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a olhar com honestidade para o uso do seu tempo. Que ela examine sem julgamento excessivo, mas com clareza real, quanto tempo dedica à oração, ao cuidado com as pessoas amadas, ao serviço ao próximo, ao crescimento espiritual. Que perceba onde o tempo está sendo consumido por coisas que não alimentam a alma e não constroem o que realmente importa.
Que essa percepção não gere culpa, mas decisão de reorganizar as prioridades com consciência. O tempo gasto em distrações vazias não é necessariamente tempo perdido por má intenção. Na maioria das vezes, é tempo perdido por falta de consciência. A vida moderna oferece uma quantidade enorme de estímulos que consomem horas, sem oferecer nada em troca. Não há crescimento, não há descanso verdadeiro, não há conexão real. Apenas o preenchimento ansioso de cada momento vazio com ruído e movimento. A Quaresma é convite urgente a recuperar o controle sobre o próprio tempo e usá-lo com intenção. Nossa Senhora, desperta esta pessoa para o valor sagrado do tempo, que ela compreenda que cada hora é um presente de Deus que não se repete, que não trate o tempo como algo que precisa ser preenchido, mas como algo que precisa ser habitado com presença e intenção. Que as horas do dia sejam vividas com consciência de que são oportunidade de amar, de crescer, de servir e de encontrar Deus no ordinário da vida. A fé que age também reorganiza as prioridades de maneira mais ampla. Não apenas o tempo de um dia, mas as escolhas que definem uma vida. O que você está construindo com seus anos? Para onde estão apontando suas decisões mais importantes? A coerência entre o que você diz crer e os projetos que investe energia, dinheiro e atenção? Essas perguntas podem parecer grandes demais para um momento de oração, mas são exatamente o tipo de pergunta que a Quaresma convida a enfrentar com seriedade. Virgem Maria, ilumina as grandes prioridades desta pessoa. Que ela tenha coragem de examinar se os projetos mais importantes da sua vida estão alinhados com os valores do Evangelho. Que perceba onde há desvio entre o que crê e o que constrói. Que não tenha medo de fazer ajustes quando necessário, mesmo que esses ajustes custem algo. Porque a fé que age não apenas muda pequenos hábitos, mas está disposta a reorientar o rumo da vida quando Deus assim pede. A fé que age também se manifesta na maneira como lidamos com o dinheiro. Esse é um tema que muitas pessoas preferem manter separado da espiritualidade. Mas Jesus falou sobre dinheiro com uma frequência que não pode ser ignorada. Não porque o dinheiro seja mau em si, mas porque ele revela com precisão onde está o coração. A maneira como ganhamos, gastamos, guardamos e partilhamos o que temos diz muito sobre o quanto a fé realmente governa nossa vida prática. Nossa Senhora, toca a relação desta pessoa com os bens materiais. Que haja generosidade onde existe apego excessivo. Que haja responsabilidade onde existe desperdício. Que haja partilha onde existe acúmulo desnecessário. Que a fé produza uma relação mais leve e mais justa com o dinheiro, reconhecendo que os bens que temos são dons de Deus e não propriedade absoluta, e que partilhá-los é uma das formas mais concretas de viver o Evangelho. A reorganização das prioridades que a fé que age pede não precisa ser radical e imediata. Não se trata de virar a vida de cabeça para baixo em um único dia. Trata-se de começar a fazer pequenos ajustes conscientes que, ao longo do tempo, produzem uma vida muito mais alinhada com o que se crê. 1 hora a menos de distração e 1 hora a mais de presença com a família. Um gesto de generosidade que antes não acontecia. Uma decisão de trabalho tomada com critérios éticos, mesmo quando o caminho menos ético seria mais vantajoso. Esses pequenos ajustes, somados, transformam uma vida. Virgem Maria sustenta esta pessoa nos pequenos ajustes cotidianos, que ela não desanime quando a mudança parecer lenta, que confie que cada passo no sentido certo tem valor e produz fruto, que a fé que age não precise ser sempre dramática para ser real. Que compreenda que a santidade se constrói exatamente assim, em gestos simples, decisões honestas e prioridades reorganizadas um dia de cada vez, em direção a uma vida cada vez mais parecida com o Evangelho que diz crer. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a organizar minha vida de acordo com o que eu creio. A fé que age não se sustenta sozinha. Ela precisa ser alimentada. Uma das ilusões mais comuns na vida espiritual é pensar que, depois de um certo tempo de caminhada, a fé se mantém por inércia, que o entusiasmo inicial é suficiente para durar anos, que basta ter começado bem para continuar bem.
Mas a experiência mostra o contrário. A fé que não é constantemente alimentada vai perdendo força de maneira silenciosa. Não desaparece de repente. Vai esfriando aos poucos, até que um dia a pessoa percebe que ainda professa as mesmas crenças de antes, mas que algo essencial se apagou por dentro. Virgem Maria, acende novamente a chama da fé neste coração. Que esta pessoa reconheça se há um esfriamento interior que ela ainda não nomeou. Que não se acomode com uma fé que ainda existe na forma, mas que perdeu o fogo. Que busque com sinceridade o reencontro com o Deus vivo, não com uma ideia de Deus, não com uma religião de hábitos, mas com o Senhor que transforma, que aquece, que move e que surpreende. A fé se alimenta, antes de tudo, pela oração pessoal. Não apenas orações decoradas repetidas mecanicamente, mas o diálogo vivo com Deus. A conversa honesta em que você traz o que está sentindo de verdade, o que está carregando de verdade, o que está precisando de verdade. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se aproxima de corações abertos. E a oração que alimenta a fé é exatamente essa: simples, honesta, presente, sem máscaras. Nossa Senhora ensina esta pessoa a orar com o coração aberto. Que ela não fique presa a fórmulas quando o coração pede uma conversa. Que não se sinta obrigada a parecer espiritualmente organizada diante de Deus. Que chegue ao Senhor como é, com suas dúvidas, seus cansaços, suas alegrias e suas confusões, sabendo que Ele acolhe tudo e transforma tudo quando recebe com amor. A fé também se alimenta pelo contato com a palavra de Deus. Não apenas ouvir versículos isolados, mas deixar que a Escritura fale ao coração de forma pessoal e progressiva. Há uma diferença enorme entre ler a Bíblia como obrigação e deixar que ela seja lida por Deus dentro de você. Quando a palavra encontra um coração disponível, ela age como luz que revela, como cirurgião que cura, como pão que nutre. Ela não é apenas informação sobre Deus, ela é encontro com Deus. Virgem Maria, cria nesta pessoa uma sede da palavra de Deus. Que ela não trate a Escritura como leitura entre outras leituras. Que reserve um tempo de qualidade para esse encontro diário. Que chegue à palavra com expectativa, com a disposição de quem sabe que vai encontrar algo que precisa ouvir. Que permita que o texto sagrado desça além da inteligência e chegue ao coração, moldando pensamentos, curando feridas e fortalecendo a fé que age. A fé se alimenta também pela vida sacramental. A confissão frequente não é apenas prática de católicos disciplinados, é encontro com a misericórdia de Deus de forma concreta e pessoal. É o momento em que o peso do erro é realmente depositado nas mãos do Senhor e a alma recomeça mais leve. Quem se afastou da confissão por tempo demais carrega um peso que vai se tornando cada vez mais pesado, mesmo sem perceber claramente de onde vem esse cansaço interior. Nossa Senhora remove os obstáculos que impedem esta pessoa de se aproximar dos sacramentos. Que o medo, a vergonha ou o hábito de se afastar não sejam mais fortes do que a sede de graça. Que ela compreenda que se confessar não é expor fraqueza diante de um homem, é receber o abraço do Pai, que corre ao encontro do Filho que volta. Que a misericórdia de Deus seja mais atraente do que qualquer desconforto que o caminho até ela possa causar. A fé também se alimenta pela comunidade. Ninguém consegue manter a fé viva por muito tempo em isolamento. Precisamos de irmãos que caminham junto, que rezam junto, que se animam mutuamente nos dias de desânimo e que celebram juntos nos dias de graça. A fé é pessoal, mas não é solitária. Ela cresce no contato com outros que também estão buscando crescer, que também estão lutando e avançando, que também precisam de apoio e que têm algo a oferecer. Nossa Senhora coloca ao redor desta pessoa comunidade que edifique a fé, que ela não caminhe sozinha quando há irmãos disponíveis para caminhar junto. Que não se isole na vida espiritual por orgulho ou por timidez. Que busque e cultive laços com pessoas que fortalecem sua caminhada. E que ela mesma seja, para alguém ao seu redor, essa presença que anima, que acolhe e que lembra que o caminho vale a pena ser percorrido até o fim.
Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a alimentar minha fé todos os dias. A fé que age também precisa aprender a lidar com os momentos em que não se sente nada. Esses momentos chegam para todos que caminham seriamente na vida espiritual. Dias em que a oração parece seca, em que as palavras não saem, em que Deus parece distante ou ausente. Dias em que a fé não produz calor nem entusiasmo, em que continuar parece um esforço sem retorno. Esses momentos são assustadores para quem ainda associa fé com sentimento. Mas para quem entende que a fé é mais do que sentimento, eles se tornam uma das maiores oportunidades de crescimento espiritual. Virgem Maria sustenta esta pessoa nos momentos de secura interior, que ela não interprete a ausência de sentimento como ausência de Deus. Que não abandone a oração quando ela parece vazia, nem deixe de agir segundo a fé quando não sente nenhum impulso emocional para isso. Que compreenda que perseverar na fidelidade, quando não se sente nada, é uma das formas mais puras e mais maduras de amar a Deus. Os grandes mestres da espiritualidade cristã chamaram esses períodos de noite escura da alma. São João da Cruz descreveu com profundidade como Deus às vezes retira as consolações sensíveis exatamente para purificar a fé, para que ela deixe de depender do sentimento e se aprofunde em algo mais sólido. Não é punição, é pedagogia divina. É Deus tratando o coração como um pai sábio trata um filho que precisa crescer além da dependência das emoções. Nossa Senhora ilumina esta pessoa sobre o significado espiritual dos momentos secos. Que ela não os veja apenas como crise, mas como convite ao aprofundamento. Que compreenda que a fé que sobrevive à secura é muito mais forte do que a fé que só existe na consolação. Que esses momentos difíceis estejam formando nela uma fidelidade que não depende das circunstâncias nem dos sentimentos do momento. A fé que age nos momentos de secura se manifesta de forma muito simples: continuar. Continuar orando mesmo sem sentir. Continuar fazendo o bem mesmo sem entusiasmo. Continuar escolhendo Deus mesmo quando essa escolha não produz nenhuma emoção especial. Essa fidelidade silenciosa e discreta, que ninguém vê e que nenhuma câmera registra, é aos olhos de Deus um dos atos mais belos que um ser humano pode realizar. É o amor que não depende do retorno imediato. É a confiança que não exige provas constantes. Nossa Senhora fortalece esta fidelidade discreta, que esta pessoa não precise de aplausos nem de consolações para continuar caminhando. Que encontre motivação suficiente no simples fato de que Deus merece ser amado, independentemente do que ela sente no momento. Que a fé deixe de ser medida pelo termômetro das emoções e passe a ser medida pela consistência das escolhas feitas dia após dia. Os momentos de secura também revelam onde a fé estava apoiada. Quando as consolações desaparecem, o que resta? Se a fé estava apoiada principalmente nas emoções boas, no entusiasmo dos retiros, na energia dos momentos coletivos de oração, quando tudo isso some, a fé fica sem base. Mas se a fé foi sendo construída sobre a palavra de Deus, sobre os sacramentos, sobre uma relação pessoal que cresceu além do sentimento, ela permanece de pé, mesmo quando o terreno emocional está árido. Nossa Senhora ajuda esta pessoa a construir a fé sobre bases sólidas, que ela não dependa apenas das emoções espirituais para se manter fiel, que invista na relação com Deus nos dias bons, para que essa relação tenha profundidade suficiente para sustentá-la nos dias difíceis. Que a palavra lida, a oração feita, os sacramentos recebidos nos momentos de fervor, sejam raízes que seguram o coração quando a tempestade da secura chegar. A fé que age nos momentos difíceis também se alimenta da memória. Lembrar do que Deus já fez. Recordar as vezes em que o Senhor respondeu, em que a graça chegou de forma clara, em que a vida mudou de direção por intervenção divina. Essa memória de fé não é nostalgia, é ancoragem. É o coração dizendo a si mesmo nos momentos de dúvida: eu já vi Deus agir, eu já experimentei sua fidelidade. Posso confiar que Ele continua agindo, mesmo quando não consigo ver. Nossa Senhora, aviva a memória de fé desta pessoa, que ela se lembre das graças recebidas, das orações respondidas,
dos momentos em que claramente foi amparada pela mão de Deus. Que essa memória seja combustível para continuar nos dias de secura. Que olhar para o passado com olhos de fé fortaleça a confiança no presente e renove a esperança no futuro que ainda está por vir. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a continuar fiel mesmo quando não sinto nada. A fé que age chega agora a uma de suas dimensões mais transformadoras e mais exigentes. A fé que perdoa de forma ativa. Não o perdão como sentimento que eventualmente aparece quando a dor diminui, mas o perdão como decisão de fé tomada antes do sentimento, como ato concreto que a fé produz no coração, mesmo quando tudo na emoção ainda resiste. Esse perdão ativo é um dos sinais mais claros de que a fé deixou de ser apenas sentida e passou a ser verdadeiramente vivida. Porque perdoar quem nos feriu profundamente é humanamente impossível sem a graça de Deus agindo por dentro. Virgem Maria, intercede por esta pessoa neste momento delicado. Tu que estiveste ao pé da cruz e viste teu filho ser injustamente condenado e brutalmente executado, tu conheces o que é carregar dor sem merecer. Intercede para que esta pessoa encontre no exemplo de Jesus e no teu próprio silêncio cheio de fé a força para dar o passo do perdão que a fé exige, mesmo quando a emoção ainda não acompanha essa decisão. A fé que age no perdão começa com uma compreensão clara do que o perdão não é. Perdoar não é fingir que a ofensa não aconteceu, não é minimizar a dor causada, não é forçar um relacionamento que talvez precise de distância por razões legítimas. Não é dizer que o que foi feito estava certo. Perdoar é libertar o próprio coração do peso do ressentimento. É recusar que a ofensa recebida continue determinando o estado interior. É decidir não deixar que o erro de outra pessoa continue ocupando espaço dentro de você, destruindo sua paz. Nossa Senhora clarifica na mente desta pessoa o que o perdão realmente significa. Que ela não adie o perdão por confundi-lo com a aprovação do erro ou com obrigação de restaurar um vínculo que foi quebrado. Que compreenda que perdoar é, antes de tudo, um ato de misericórdia consigo mesma. Que ao soltar o ressentimento, ela não está fazendo um favor a quem a feriu. Está se libertando de uma prisão que vinha destruindo sua própria paz interior. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse perdão não foi sentido primeiro e depois pronunciado. Foi uma decisão tomada no meio da dor mais intensa. Essa é a fé que age no perdão. Não esperar que a dor passe para então perdoar, mas perdoar como ato de fé que abre caminho para a dor começar a se curar. A ordem não é sentir para então agir, é agir pela fé para que o sentimento vá sendo transformado ao longo do tempo. A fé que age no perdão também inclui perdoar repetidamente. Muitas vezes tomamos a decisão do perdão e depois, dias depois, o ressentimento volta. Uma lembrança, uma situação parecida, um comentário de alguém. E a dor ressurge como se o perdão não tivesse acontecido. Isso não significa que o perdão foi falso. Significa que perdoar é processo, não um evento único. Cada vez que a mágoa volta e você decide novamente não alimentá-la, está renovando o perdão. Esse processo gradual é completamente normal e completamente válido diante de Deus. Nossa Senhora, sustenta esta pessoa no processo do perdão. Que ela não desanime quando a mágoa voltar depois de ter perdoado. Que não interprete o retorno da dor como fracasso espiritual. Que compreenda que cada vez que escolhe não alimentar o ressentimento, está dando mais um passo no caminho da libertação. Que confie que Deus está agindo nesse processo, curando camada por camada o que foi ferido, no seu tempo e com a sua ternura. Há também o perdão a si mesmo. Para muitas pessoas esse é o perdão mais difícil de todos. Carregam erros do passado com um peso que Deus já não coloca sobre elas. Já pediram perdão, já confessaram, já receberam a misericórdia divina, mas ainda não conseguiram se perdoar. Continuam se punindo internamente por algo que Deus já esqueceu. Essa autopunição não é humildade. É recusa velada de aceitar a misericórdia. É colocar o próprio julgamento acima do julgamento de Deus. Nossa Senhora, liberta esta pessoa da autopunição que a mantém presa ao passado. Que ela acolha para si mesma
a misericórdia que Deus oferece tão generosamente. Que compreenda que continuar se punindo por algo já perdoado é desperdiçar a graça. Que receba o perdão divino não apenas com a boca, mas com o coração inteiro, deixando que ele alcance os lugares mais profundos onde a culpa ainda habita e onde a paz ainda não chegou completamente. A fé que perdoa transforma não apenas o interior de quem perdoa, mas também os ambientes ao redor. Famílias onde o perdão é praticado têm uma qualidade de vida completamente diferente. Comunidades onde a misericórdia circula são mais leves, mais acolhedoras, mais fecundas. Quando uma pessoa decide viver o perdão de forma ativa, esse perdão irradia e influencia os que estão ao redor, mesmo que silenciosamente, mesmo que sem discurso. A fé que age no perdão é uma das forças mais poderosas de transformação social que existe. Virgem Maria faz desta pessoa um instrumento de perdão e de misericórdia no mundo ao seu redor. Que a decisão de perdoar que está sendo tomada hoje produza frutos que vão além do seu próprio coração. Que alcance relacionamentos, famílias e comunidades inteiras. Que a graça que flui através do perdão generoso toque vidas que esta pessoa nem imagina estar influenciando com sua escolha corajosa de amar como Cristo amou. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a perdoar como Jesus perdoou. Chegamos ao final da oração deste 22º dia da Quaresma. E antes de encerrar, é preciso fazer uma pausa real. Não apenas para resumir o que foi rezado, mas para permitir que tudo o que foi dito hoje desça do nível das palavras para o nível da decisão. Porque a fé que age, tema de toda esta oração, não pode terminar apenas como reflexão bonita. Ela precisa sair daqui como propósito concreto, como compromisso assumido diante de Deus e de si mesmo, como passo real que será dado ainda hoje. Virgem Maria, sela tudo o que foi rezado neste momento final. Que cada palavra ouvida hoje não se dissolva com o passar das horas. Que permaneça viva no coração desta pessoa como semente que continua germinando muito depois que a oração terminou. Que este 22º dia seja lembrado não como mais um dia de reflexão, mas como o dia em que algo concreto foi decidido e colocado em movimento. Ao longo desta oração, falamos sobre muitas dimensões da fé que age. Falamos sobre a distância entre o que se crê e o que se vive, e sobre o convite de Deus para diminuir essa distância com honestidade. Falamos sobre a fé encarnada no cotidiano, que não se reserva apenas para os momentos religiosos, mas que transforma o trabalho, as relações e as pequenas escolhas do dia. Falamos sobre a coragem de viver a fé nos ambientes difíceis, onde ser fiel tem um custo real. Falamos sobre o hábito de adiar o crescimento espiritual e sobre a urgência do agora que o Evangelho nos apresenta. Nossa Senhora, faz com que cada um desses temas continue ressoando no interior desta pessoa. Que o que tocou de forma especial hoje não seja esquecido amanhã. Que ela identifique o ponto específico desta oração que falou mais diretamente à sua situação e que esse ponto se torne o foco concreto de ação nos próximos dias. Não tudo de uma vez, mas um passo real escolhido com consciência, dado com decisão. Falamos também sobre a fé que se alimenta e que precisa de cuidado constante para não esfriar. Sobre os momentos de secura em que a fé é chamada a agir sem o suporte das emoções. E sobre como esses momentos difíceis como são, formam uma fidelidade mais profunda e mais sólida. E falamos sobre o perdão ativo como uma das expressões mais concretas e mais exigentes da fé que age, o perdão que não espera o sentimento, que decide antes de sentir e que vai sendo curado ao longo do tempo pela graça de Deus. Virgem Maria, integra tudo isso no coração desta pessoa de forma viva e prática. Que a oração de hoje não produza apenas emoção passageira, mas transformação real e duradoura. Que a fé que até agora talvez tenha ficado mais no sentimento dê um passo decisivo em direção à ação. Que esta Quaresma seja o tempo em que essa transição aconteceu de forma concreta e irreversível. Há um convite que precisa ser feito com clareza neste momento final. Se você chegou até aqui nesta oração, é porque sua fé está buscando crescer.
Esse desejo é precioso e não deve ser desperdiçado. Continue vindo todos os dias. Cada dia desta caminhada quaresmal traz uma graça nova, um tema novo, uma oportunidade nova de crescimento. Não deixe que os dias restantes até a Páscoa passem sem que você os aproveite com a mesma seriedade com que aproveitou este. Nossa Senhora, mantenha acesa neste coração a chama do desejo de crescer. Que o entusiasmo desta oração não esfrie com a rotina do dia seguinte. Que a decisão tomada hoje seja renovada amanhã e depois de amanhã. Que a fé que age se torne não um ideal distante, mas uma realidade crescente, construída dia após dia, com fidelidade e com confiança na graça que Deus oferece a quem sinceramente a busca. Se esta oração está fazendo diferença na sua vida, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa desse tempo de renovação espiritual, porque há muitas pessoas ao seu redor buscando exatamente isso sem saber onde encontrar. E se quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio ajuda esta caminhada a continuar chegando a mais corações todos os dias. Virgem Maria, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje, que saia daqui mais leve, mais decidida e mais confiante. Que a fé que age comece a se manifestar ainda hoje em gestos concretos de amor, de coragem e de fidelidade. Que este 22º dia seja um marco real na caminhada espiritual de cada um. Que a graça seja maior que a fraqueza. Que a decisão seja mais forte que o adiamento. Que a fé finalmente haja, transforme e liberte. Que este coração creia e viva o que crê. Que esta fé seja real, não apenas no que sente, mas no que escolhe, no que faz e no que é.